Graça e paz, povo de Deus, família abençoada. Estamos iniciando mais um programa Mulher Melhor, que vai ao ar toda quarta-feira, às 20h45, através da TV 10, Rede Cinturão Verde e Melodia FM. Você é nosso convidado especial, então continue participando até o final e participe sempre dos próximos programas. Te convido a acompanhar as nossas redes sociais, que é Mulher Melhor, Apóstolo Celso Santos e Pastora Rose Carvalho. Estamos aqui sob direção da nossa Pastora Rose e através da rede feminina da nossa Igreja Batista Renovada, Mulher Melhor. E com isso, gostaria de fazer uma oração para nós iniciarmos. Hoje o tema é exclusivo para nós, para o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento. Por isso, gostaria de trazer para você que o tema será Deus, o dono de todas as coisas. Será que Deus tem sido o dono da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa rotina? Nós vamos entender um pouco melhor no nosso bate-papo, mas para iniciarmos vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos para ser o nosso convidado de honra. Tu és importante em nossas vidas, nós precisamos de Ti e nós entregamos o nosso dia, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos e a nossa vida. Que tudo esteja debaixo do seu controle, debaixo da sua direção. Por isso, te agradeço pelo dia de hoje, por este programa e te convido a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Eu sei que você começou este ano cheia de sonhos, de metas e propósito. Mas existe algo que talvez você ainda não colocou na lista. Ou talvez colocou, mas não sabia quando viver. Israel. A terra que transforma a nossa fé, onde cada passo é uma resposta. Se esse sonho já tocou o teu coração alguma vez, Deus pode estar te chamando agora, no início deste ano, para se organizar com calma, com fé e com antecedência. E quando Deus chama, Ele prepara o caminho. A Lael Viagens vai conduzir você com toda a segurança, organização e todo o cuidado, do início ao fim. Israel 2027. Um novo ano. Um novo passo. E um chamado para você. Caravana Mulheres em Sião. Vamos juntas! Confira os dias de cultos da IBR Sede Maringá. Segunda, culto de oração às 19 horas, Apóstolo Celso Santos. Terça, temos a terça profética às 19 horas, Apóstolo Celso Santos. Quarta, às 14 horas, tarde da bênção e às 19 horas, quarta da vitória. Quinta, às 19 horas, Código do Crescimento. Sexta, culto de libertação e vitória, com o Apóstolo Celso Santos. Às 19 horas e 30 minutos, culto com Ministério Tim. Encontrei no Templo Anexo. Sábado, às 19 horas, culto com o ATM Jovem. Domingo, culto da família às 9 horas da manhã, com o pastor Maurício Santos. E às 18 horas, com o Apóstolo Celso Santos. E todo primeiro domingo do mês, temos a Santa Ceia do Senhor. IBR Sede Maringá, Avenida Mauá, 1008, Vila Operária, Igreja Batista Renovada, onde a nossa família recebe a sua família. Nos braços de Jesus.
Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Com um ambiente acolhedor e rústico, nossas portas estão sempre abertas para receber você e sua família. Atendimento de segunda a domingo, com pratos feitos em fogão a lenha e aos domingos, deliciosos assados. Venha nos fazer uma visita. Rodovia do Café BR-376, quilômetro 445, Mandaguaçu, Paraná. Visite nossas redes sociais, @Rancho Caipira Mandaguaçu. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Oi gente, aqui é a Jessie. Você tem um compromisso comigo todas as segundas-feiras, às 8h45 da noite. Espero você para o programa da Jessie. Muitas novidades, assuntos diversos e, é claro, a sua companhia. Nos acompanhe nas redes sociais, tem novidade vindo por aí. E voltamos do nosso intervalo. Eu gostaria de deixar um recado para você, homem e mulher que deseja se aperfeiçoar, que deseja estudar a palavra do Senhor. Todas as quintas, na nossa Igreja Batista Renovada Sede, nós temos o Código do Crescimento. O que significa um Código do Crescimento? Sabe quando você destrava algo na sua vida, destrava um ensinamento, algo que traz uma mudança, uma melhora para a sua vida? Você destravou um código novo. Então, todas as quintas nós estamos estudando a Palavra do Senhor às 7 horas da noite. Você, homem, é nosso convidado, você, mulher, é nossa convidada. Se você tem filhos, pode trazer, eles acompanham os estudos. Nós nos encontramos, nós mulheres, ali no templo da nossa igreja e os homens no Galpão 1008. E tem sido uma bênção. Nós estamos aprendendo a palavra do Senhor, vendo as escrituras, o que elas nos traz para o nosso dia a dia como mulheres, como homens de Deus. E é tão necessário isso, gente. Nós precisamos nos desenvolver, precisamos aprender e aplicar a palavra do Senhor. Então, se você tem o desejo de aprender, olha, eu quero ensinar os meus filhos, a minha família, venha estudar conosco. Tem sido uma bênção. E também temos aquele tempinho ali do café, que é, nossa, para quem trabalha, já chega aqui na igreja do trabalho, você vai ter um café quentinho para você tomar e assim iniciar os nossos estudos. Tem sido muito bom. Então você não pode perder, você não pode ficar de fora. Amém? E lembrando você, mulher e homem, dia 29 de agosto nós temos mais um encontro. As mulheres dentro da igreja tem o encontro da Mulher Melhor com o tema Uma Mulher Inesquecível. Já parou para pensar o que seria uma mulher inesquecível? Eu não vou falar sobre isso, porque esse encontro está marcado com você e você vai vir cultuar conosco e aprender o que o Senhor quer falar com você, assim como os homens vão estar no templo do Galpão 1008, aprendendo a palavra do Senhor, né? Através do encontro deles, fornalha, você vai estar sendo abastecida, você vai estar sendo ministrada dentro da nossa igreja, então você não pode ficar de fora. Nós temos um dress code, que é para você se inspirar nos looks. Talvez você queira ir com uma roupa dessa cor, fazer fotos com suas amigas, fazer fotos com a gente. Fique à vontade, visto que você tem. Mas se você quiser entrar no nosso dress code e se inspirar, nós temos algumas cores, tá? O branco, o bege claro, o marrom claro, o marsala, e fique à vontade para se vestir da forma que você se sinta bem, tá bom? Mas fica aqui que é importante que você venha, participe conosco, que vai ser um prazer receber você, a sua amiga, a sua família em nome de Jesus. E nós vamos iniciar o nosso estudo hoje aqui, o nosso bate-papo, que traz assim uma reflexão para a nossa vida, porque quando nós falamos sobre, Deus, o dono de todas as coisas, o que seriam essas coisas que estamos entregando realmente na mão de Deus para Ele ser dono e para Ele guiar? Será que a gente tem entregado
os nossos sentimentos, a nossa casa, a nossa família? Ou será que a gente entrega tudo isso, mas não entrega os nossos dons, não entrega o nosso talento, o nosso trabalho? Será que a gente tem colocado tudo em uma balança e tem pensado, talvez isso é melhor eu entregar, isso não? O que a gente tem feito que o Senhor talvez tenha incomodado para que hoje a gente aprenda e mude? Porque, sabe, é muito fácil a gente entender e falar, Deus é o dono da minha vida, Deus é quem comanda a minha vida, Deus é quem me guia, que faz, né, as coisas acontecerem. Só que às vezes, quando algumas coisas saem do controle, a gente tenta tomar, né, o volante, tenta achar uma saída, tenta ter o domínio sobre tudo. E às vezes, né, a gente quer realmente estar acima de todas as coisas e controlar tudo e todos à nossa volta. Será que essa é a forma que Deus quer que a gente viva? E para isso eu gostaria de ler um texto com você que o Espírito Santo me incomodou para trazer hoje, para a minha vida, para a sua vida e para a nossa casa e a nossa família, que se encontra em Mateus, capítulo 25, versículo 14 até o 30. Se você abrir o livro ali de Mateus, você vai ver várias parábolas, que são histórias que Jesus contava para nos ensinar algo, não só aquele povo, aquela época, mas para mim e para você hoje. Ele gostaria de ensinar algo, que é o que vamos fazer hoje. Vamos ver o que ele tem para nos ensinar. Então ele usava através de histórias, contava essas parábolas para nossa edificação e a edificação daquele povo. Então, ele usou a parábola dos 3 servos, ou, como você pode conhecer, dos talentos. E vamos lá. Mateus 25, 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos, ao segundo, 2 talentos e ao último, 1 talento. Então, foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse, o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra, e aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro deste servo e deem ao que os 10 talentos. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado.
Agora lancem este servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. É forte, né? Porque por mais que era uma parábola para explicar como funciona o reino de Deus, às vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, o Senhor entregou algo em nossas mãos. Entregou um talento, um dom, mas a gente não tem usufruído, não tem feito nada com esse dom e com esse talento. E o que será quando o Senhor, se o Senhor hoje chegasse perante a você e fizesse ali uma prestação de contas, o que será que teríamos para lhe entregar? O que será que nós teríamos para devolver ao nosso Senhor, que é dono de todas as coisas? Quando falamos que o Senhor ele é dono de todas as coisas, precisamos entender que tudo foi criado por Ele, tudo é para Ele, para a honra e glória do Seu nome, para a grandeza do Seu nome. Então a nossa vida é para honrar e glorificar ao Senhor. As nossas coisas, os nossos trabalhos, as nossas profissões e até mesmo os talentos que o Senhor te entrega é para glorificar o nome dEle. E o que será que eu e você temos feito com estes talentos? Eu quero que você reflita. Qual é o seu talento? Talvez, se falamos de talento, pode ser um dom, um chamado. Talvez algumas pessoas tenham o dom de canto, outras têm o dom da palavra, da oração, o dom de amor e acolhimento, outros conseguem evangelizar. E aí, qual tem sido o seu dom? O que você tanto orou às vezes pedindo para Deus e Ele te entregou? O que você tem feito com eles? Você tem os praticado, tem multiplicado ou tem enterrado? O Senhor te entregou um dom e talvez por medo a gente enterra, ou talvez pela rotina, o cansaço, ou já passou aquela sede, aquele anseio, eu queria fazer isso, eu queria fazer tanto, tinha tanta sede de fazer algo para Deus. E depois de um tempo que você já fez, foi passando, cansou, eu já vivi isso, então tá bom, vou deixar aqui na minha prateleira, vou abrir um buraco, vou enterrar, e depois eu já fiz mesmo, deixa por aí. Ou melhor, já estou fazendo, mas tá bom até aí, não preciso fazer mais que isso, já estou fazendo, já é o suficiente. Será que às vezes é o suficiente? Porque aquele que tem muito, que tem feito muito, mais será lhe dado. Será que às vezes Deus não tem algo maior, melhor para a sua vida? Será que a gente está disposto a abrir mão daquilo que tem de bom e do melhor que o Senhor tem para minha e sua vida? A gente tem deixado para lá? Você quer alcançar isso? Então entenda, o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono de tudo e nós somos os seus servos. O servo bom e fiel, ele vai entender a mensagem que o Senhor transmite. Ele vai entender o desejo do Senhor e vai fazer aquilo muito bem feito, com muito amor, com muito zelo, principalmente. E aí, aquele que não tem, saiba que no final, nessa prestação de contas, e aí, o que você vai apresentar perante o Senhor? Então, nós entendemos como Deus é misericordioso, Ele nos alerta, Ele nos instrui para que possamos mudar. E hoje é um desses dias, através deste programa, através desse bate-papo, o Senhor quer mostrar para nós, talvez, aonde nós estamos errando, ou melhor, aonde podemos mudar e se aperfeiçoar no Senhor. Então, o objetivo é que você compreenda que Deus é o dono de todas as coisas e nós somos os servos, aqueles que vão empreender, vamos assim dizer, né? Por onde a gente passar, tudo aquilo que Ele nos entregar, tudo aquilo que o Senhor confiar em nossas mãos, nós vamos fazer algo com aquilo, vamos trabalhar através daquilo. Então, através desse texto, tem um versículo que me chama a atenção, que é quando Ele chama os seus servos, né, nessa prestação de contas, e os seus servos apresentam ali que conseguiu multiplicar e Ele fala o seguinte: muito bom, né, muito bem, servo bom, fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Você percebe que o Senhor está alegre,
ele está alegre. E ele convida aquele servo para participar da alegria do seu senhor. E ele falou: você foi fiel no pouco, e eu te porei sobre o muito. Às vezes o Senhor te entregou algo e para você pode ser pequenininho, pode ser pouca coisa, pode ser insignificante. Talvez aos olhos das pessoas pode ser insignificante. Ah, você foi chamado só para fazer isso, eu fui chamado para fazer aquilo. Talvez há uma comparação, talvez há um conflito interno, talvez você gostaria de fazer mais, mas saiba que se você for fiel ao Senhor, a qual te escolheu, te entregou algo que é importante para Ele, Ele te porá sobre o mundo. Ele vai colocar você, a sua casa, a sua família, os seus sonhos de acordo com a vontade dEle, e você vai ver a mão de Deus te guiando para que todas as coisas sejam completas em sua vida. Então, aquele servo, ele participou, né? Ele ajudou o reino daquele Senhor a crescer, a multiplicar, e assim ele recebeu. Então, nós não podemos fazer por barganha ou por medo, sabe? A gente não pode ser aquele servo medroso que tem medo de fazer algo. Ai, mas eu tô com medo. Sabe, se Deus te entregou algo, você está debaixo ali da bênção do Senhor, você tem alguém que te ajuda, te inspira, que te instrui, que te coloca ali, olha, vamos aprender então, você quer, o Senhor te deu um dom, vamos estudar, vamos buscar na palavra, vamos orar, aprenda, sabe, multiplique esses dons, construa eles e você vai ver o que o Senhor vai fazer através da sua vida. Talvez para você, o que você tem feito seja pequeno, mas não deixa de ser importante. Assim como um corpo, todas as partes são importantes, todas as partes. E se uma coisa fica em falta e o resto do corpo se desenvolve, o corpo sente. E você desenvolvendo, todo o corpo se desenvolve. Nós precisamos estar unidos, desenvolvendo para um bem maior. Se o Senhor é o nosso servo, nós precisamos fazer com que todas as coisas fluam ao nosso redor. Não importa o que o Senhor coloque nas nossas mãos, talvez o seu líder, a sua líder peça para você: eu gostaria que você enchesse um copo de água. Faça isso com amor, com alegria, com gratidão. Se te pedirem para ficar recepcionando as pessoas na entrada da igreja, faça isso com muito amor no coração, porque você está servindo a um Deus que é dono de todas as coisas, é dono de todas as coisas, de todos nós, e principalmente aquele dom que Ele te entregou, te confiou, não é porque eu e você merece, mas porque a graça dele nos alcança, mas aquilo é do Senhor, vem do Senhor. Então precisamos amar e se entregar para que Deus faça tudo por completo. Então, não é só termos um dom, mas sermos um instrumento na mão do Senhor. E eu gostaria de trazer uma curiosidade para você, que naquele tempo, Jesus usa essa parábola para ensinar que o reino de Deus funciona dessa forma. Aqueles servos que forem bons e fiéis até o final, até o retorno do seu Senhor, eles serão colocados sobre o muito, glorificarão com o Senhor, se alegrarão e celebrarão com o Senhor. Mas aquele servo que não for fiel, que não for bom, sabe, aquele servo que mesmo que fez pouco, mas não fez de coração ou enterrou aquilo que o seu Senhor entregou nas mãos dele, na prestação de contas, que seja feita misericórdia do Senhor. Mas nós prestaremos a conta, Ele vai prestar a conta. Então ali naquela parábola, o Senhor representa o nosso Deus, o servo somos eu e você, e os talentos são as coisas que o Senhor coloca em nossas mãos. E aí eu te falo, o que seria um talento, Jasmine? Talvez você pense assim, a Bíblia fala sobre a dracma, né? Sobre a moeda daquela época, mas o talento, o que seria? Bom, vou te ensinar uma coisa. Naquele tempo, quando você trabalhava um dia, você recebia a moeda ali em resposta, né, o salário do seu trabalho daquele dia. Então, se você trabalhasse um dia, você recebia aquela moeda, aquela dracma, para ser o seu pagamento. Só que assim, se eles recebiam por dia, o que seria então o talento?
o talento equivalia de 15 a 20 anos de trabalho. Já parou para pensar? Se o seu patrão chegasse e você falasse assim, ó, vou te entregar os seus de 15 a 20 anos de trabalho aqui, o seu salário. Isso mudaria a vida de muita gente. E aquele senhor, ele confiou naqueles servos, entendeu? Porque ele sabia da capacidade de cada um. Então, ele ensinou ali que cada servo recebeu de acordo com a sua capacidade. Mesmo aquele que recebeu ele poderia ter feito algo. Tanto que ele fala, por que você, não fez algo, vamos pôr aqui nos dias de hoje, não colocou num banco, pelo menos para render alguma coisa, ter feito alguma coisa. Então, talvez o que o Senhor te entregou pode parecer pouco, mas o que você tem feito com este pouco? Talvez pareça simples, mas o simples pode se tornar algo grandioso. Então, ele trouxe aquela reflexão para que eu e você, como servos, no local de servo, o que estamos fazendo com os dons que o Senhor entregou em nossas mãos? E essa é a pergunta que eu te faço. Por exemplo, para você entender melhor, se eu fosse viajar e deixasse o meu carro com você e falasse assim, pode usar, e o que você faria com esse carro? Você cuidaria? Você fala, não, eu vou deixar na garagem, é o carro da Jasmine, se vai que bate, vai que suja, mas eu disse para você usar aquele carro. E aí, você deixou na garagem, não usufruiu, não aproveitou. Mas, e aquele outro lado? Ou às vezes usou, correu, pegou multa, comeu dentro do carro, sujou tudo. O que será que a gente está fazendo com os dons? Será que a gente tem usado de forma certa, fiel? Será que a gente tem guardado, deixado lá, empoeirando, deixando quietinho? Ou será que a gente tem feito qualquer coisa, corrido por essa vida e tomando atitudes erradas, tomando decisões erradas, posicionamentos errados perante aquilo que o Senhor nos entregou? Porque às vezes o Senhor te confia um dom e muitas pessoas usam esse dom, esse talento, para fazer a coisa errada, para enterrar o nosso amigo, enterrar os sonhos dos nossos companheiros em Cristo. E será que foi para isso que o Senhor te deu esse dom? Não foi. Então precisamos entender que há esses vários pontos e qual a gente quer se encaixar. Eu creio que eu e você que está assistindo gostaria de se pôr no lugar do servo bom e fiel. Exatamente, eu creio nisso. Mas que a partir de hoje a gente possa fazer isso verdadeiramente, porque o servo bom e fiel, ele não está preocupado mas será que se eu fizer isso eu vou ser visto? Não, ele está preocupado em fazer o melhor para o seu Senhor. O melhor, a melhor entrega, a melhor busca, o melhor desenvolvimento. Por isso que nós temos que ser como esses servos que multiplicaram e que nós possamos multiplicar no reino. O que seria multiplicar no reino? Alcançar almas. Que a nossa vida dê frutos. Observe a sua vida, observe a vida das pessoas. Quais são os frutos que nós estamos colhendo, plantando, gerado? Qual é o fruto que o seu irmão do lado tem gerado? É um fruto de divisão, de discussão, de contenda, de amargura? Ou é um fruto de bênção, tem alcançado almas para o Senhor, tem transformado a vida das pessoas? É para isso os nossos dons e talentos. É para glorificar o nome do Senhor. Porque quando nós somos impactados pela graça do Senhor, nós somos resgatados, transformados, o Senhor nos chama e nos coloca no lugar de servo para servir. E assim, servindo da forma fiel, da forma correta, a gente alcança muitas almas para Cristo. O inimigo da nossa alma, ele não quer que você alcance almas, ele quer derrubar a sua. Porque ele sabe que se ele derruba a sua alma, a sua vida, os projetos, os sonhos, assim como aquele servo que não foi fiel, tudo desanda. Então, que nós possamos estar no local desse servo fiel que multiplicou tudo aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos. E para isso eu gostaria, neste momento, de chamar um breve intervalo.
Eu sei que você começou este ano cheia de sonhos, de metas e propósito, mas existe algo que talvez você ainda não colocou na lista, ou talvez colocou, mas não sabia quando viver. Israel. A terra que transforma a nossa fé, onde cada passo é uma resposta. Se esse sonho já tocou o teu coração alguma vez, Deus pode estar te chamando agora, no início deste ano, para se organizar com calma, com fé e com antecedência. E quando Deus chama, Ele prepara o caminho. A Lael Viagens vai conduzir você com toda a segurança, organização e todo o cuidado, do início ao fim. Israel 2027. Um novo ano. Um novo passo. E um chamado para você. Caravana Mulheres em Sião. Vamos juntas! Confira os dias de cultos da IBR Sede Maringá. Segunda, culto de oração às 19 horas. Apóstolo Celso Santos. Terça, temos a terça profética às 19 horas. Apóstolo Celso Santos. Quarta, às 14 horas tarde da bênção. E às 19 horas, quarta da vitória. Quinta, às 19 horas, Código do Crescimento. Sexta, culto de libertação e vitória, com apóstolo Celso Santos. Às 19 horas e 30 minutos, culto com Ministério Tim. Encontrei no Templo Anexo. Sábado, às 19 horas, culto com o ATM Jovem. Domingo, culto da família às 9 horas da manhã, com pastor Maurício Santos. E às 18 horas, com o apóstolo Celso Santos. E todo primeiro domingo do mês, temos a Santa Ceia do Senhor. IBR Sede Maringá, Avenida Mauá, 1008, Vila Operária, Igreja Batista Renovada, onde a nossa família recebe a sua família. Eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Com um ambiente acolhedor e rústico, nossas portas estão sempre abertas para receber você e sua família. Atendimento de segunda a domingo, com pratos feitos em fogão a lenha e aos domingos, deliciosos assados. Venha nos fazer uma visita. Rodovia do Café BR-376, quilômetro 445, Mandaguaçu, Paraná. Visite nossas redes sociais, @Rancho Caipira Mandaguaçu. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Oi, gente, aqui é a Jessie. Você tem um compromisso comigo todas as segundas-feiras, às 8h45 da noite. Espero você para o programa da Jessie. Muitas novidades, assuntos diversos e, é claro, a sua companhia. Nos acompanhe nas redes sociais, tem novidade vindo por aí. E voltamos ao nosso intervalo e eu acredito que você refletiu neste momento tudo que nós falamos aqui nesse bate-papo. Mas para isso eu gostaria de trazer também uma representação diferente sobre os talentos. Talvez os talentos, em algumas pessoas, elas acham que é apenas o bem, né, material, o financeiro,
porque ali se tratava na história, né, de um talento, de um salário, de um tempo de trabalho. Mas nos dias de hoje, na minha vida, na sua vida, o que poderia representar este talento? Porque às vezes falam assim, Jasmine, mas eu não tenho o financeiro, né, para usar para obra, vamos assim dizer. Mas às vezes o Senhor confiou outra coisa, por exemplo, o seu tempo. O seu tempo é um talento. O seu tempo, o Senhor entregou, confiou, Ele é o dono do tempo, não é o dono de tudo, Ele é o dono do tempo. E aí Ele te entregou o seu tempo e o que você tem feito, como tem gerenciado este tempo. Você tem sido um bom gestor do seu tempo, da sua rotina? O que você tem feito? Será que em vez de fazer uma oração, um momento com Deus, a gente passa muitas horas e horas no celular? E quando se dá conta, nem fez a oração do dia? Será que o tempo que a gente tem para aprender a palavra não seria mais importante do que ter conversas que não agradam ao Senhor, não agradam ao Espírito Santo, não nos desenvolvem espiritualmente? Ele te chama a trazer essa reflexão para redirecionar a sua atenção. Como você tem cuidado dos talentos que o Senhor te entregou? Podendo ser o tempo. Por exemplo, como você tem usado os seus relacionamentos entre amigos, familiares. Isso é um talento. Será que você tem pregado para eles? Sabe? Talvez não em palavras, mas em ações. O que você tem feito para alcançar essas pessoas? Os seus amigos, os seus filhos, os seus familiares. Como que você tem feito com esse talento? O que você tem feito? Será que você tem trazido a palavra de Cristo através do amor? Ou através da bronca, da briga, da discussão? Não é por força. Será que eu e você estamos transmitindo a mensagem do Senhor, sabendo gerenciar isso, que é o dom que o Senhor, o talento que o Senhor entregou para você sobre a palavra, para atacar o nosso próximo? Talvez para dar indiretas e alfinetar os nossos irmãos e irmãs? Será que a gente tem feito isso para agradar o coração de Deus? Para verdadeiramente alcançar outras almas? Isso é um talento. Talvez o seu talento não seja só os recursos, mas as inteligências, sabe? A inteligência que Deus te deu. O que você tem feito? Tem feito projetos? Tem trabalhado em projetos? Você não precisa muitas vezes ter, sabe, um financeiro bom para iniciar um projeto, mas comece um projeto de leitura entre amigas. Se posicione. Nós estamos todas as quintas estudando a palavra do Senhor. Venha aprender. Traga alguma amiga. Traga essa amiga e fala assim, hoje nós vamos estudar a palavra do Senhor. O que você tem feito com isso? Com a palavra que o Senhor te entregou? Se o Senhor fala tanto conosco através de oração, da Bíblia, da palavra dentro da igreja, como que a gente tem feito, gerenciado isso? Será que a gente vai à casa do Senhor? Ou, por exemplo, chegou no domingo, eu comi tarde, dormi até tarde, estou com uma preguiça, hoje eu não vou ao culto. O que você tem feito com o que o Senhor está entregando em suas mãos? Tem uma palavra do Senhor para a sua vida. Será que você tem se levantado e falado, ânimo família, vamos à casa do Senhor, glorificar o nome dEle, aprender mais uma vez e ver aquilo que precisa ser confrontado dentro de nós para melhorar, para amadurecer e mudar, evoluir? O que a gente tem feito com este talento? Porque enquanto o Senhor não retorna para a prestação de contas, o que nós temos feito com tudo isso? Ainda está tendo essa oportunidade de forma livre, aberta, de ir a uma igreja, de pegar uma Bíblia e ler, aprender e usar? O que a gente tem feito com esse tempo? Talvez pode passar alguns anos e nada disso seja possível. O que eu e você estamos fazendo com as oportunidades que o Senhor tem nos dado? As oportunidades de amanhecer um dia com vida, com saúde, tendo a disposição, tendo uma família ali, unida com as pessoas que a gente ama presente. O que a gente tem feito com essas oportunidades? Talvez em algumas dessas situações, a oportunidade da vida já se passou por você.
talvez chegou em uma situação onde as coisas já foram o tempo e não dá tempo mais. Mas o que você faz daqui para frente dirá qual servo você é. Talvez você viveu uma vida toda enganada pelo inimigo, fazia coisas que não agradavam ao Senhor, ou até às vezes você já conhecia, era servo de Cristo, mas não vivia como servo de Cristo, porque ainda estava preso no pecado, preso na vida passada de pecado, da antiga identidade. Sabe o que você tem feito agora? Que o Senhor já te resgatou, já te transformou, já te mostrou o que Ele tem para você. O que você tem feito daqui para frente é o que importa. Por isso, eu trago essa reflexão para você nessa noite, porque é necessário muitas vezes sermos confrontados para crescermos. E o Senhor quer que você, servo bom e fiel, glorifique ao nome dEle e no final de tudo você se alegre com Ele. Ele tem coisas lindas para entregar em suas mãos, mas como Ele vai te entregar o muito se nós não estamos cuidando do pouco que Ele tem entregado em nossas mãos? Talvez as influências que Ele tem entregado em nossas mãos. Você é uma influência por onde você passa. O que você tem feito com isso? Será que onde você passa você será lembrado como um servo bom e fiel? Ou uma pessoa que não fez a diferença nenhuma na vida de ninguém? Ou foi uma referência de coisas ruins? Então, assim, que hoje a gente possa amadurecer e mudar a nossa forma de gerenciar todas as coisas da nossa vida, nosso tempo, a nossa rotina, a nossa casa, os nossos dons, que possamos, aonde a gente passar, sermos transformadores de ambientes e sermos servos bons, servos fiéis, onde um Senhor possa contar com você. Talvez eu esteja alcançando você pela graça do Senhor através deste programa, mas o que você vai alcançar o próximo, aí é contigo, servo. Você é uma serva de Cristo, talvez dentro do seu lar, somente você é uma serva de Cristo, mas saiba que Cristo tem muitas coisas para fazer através de você. E como você tem sido uma serva que o Senhor pode contar ou uma serva que vai enterrar tudo aquilo que o Senhor te entregou? Talvez o que o Senhor te entregou seja a sua família. Então, sirva com amor. Talvez você não esteja vivendo o cenário que você idealizou, o cenário que você sempre sonhou, mas neste pouco seja fiel. Seja fiel porque você verá a recompensa do Senhor. Nós possamos fazer isso por amor, não por negociação, não por medo do nosso Senhor e muito menos fazer para ter algo em troca. Então, se eu fizer, Ele vai me pôr no muito. Não, faça porque talvez você faça o pouco por toda a sua vida. A vida inteira você faça pouco, mas você entendeu que você deve fazer com amor. Então, talvez você faça tudo que seja pouco. Em amor, e a recompensa seja lá no céu. Talvez a sua recompensa será grande, maravilhosa, porque você foi fiel e a graça do Senhor te alcança. Então não se preocupe com o que as pessoas falam, não se preocupe com o que vão falar de você. Se preocupe em agradar o seu Senhor. Se preocupe em ser um servo que o Senhor tenha orgulho. Sabe, aquele servo que está disponível, independente do que ele tenha, para entregar em suas mãos, que você esteja pronto para isso, que você esteja pronto para seguir em frente, ou talvez não esteja pronto, mas esteja disponível a aprender e entregar o melhor, porque é necessário muitas vezes aprender. Você não precisa estar 100% pronto para começar a fazer algo com os talentos, mas você precisa estar disponível a aprender e ser aperfeiçoado por Cristo. E o Espírito Santo ele vai te conduzir até o caminho que Ele quer que você chegue. E para isso a gente precisa entender: tudo é de Deus, inclusive todas as coisas que Ele entrega em nossas mãos. Tudo que Ele entregar em suas mãos, faça com amor, porque no final, eu vou ler mais uma vez esse versículo porque ele chamou muito a minha atenção. Mateus 25, lá no versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito.
venha e participe da alegria do seu Senhor. Sabe? Vale a pena ser fiel. Vale a pena agradar ao coração de Deus. Vale a pena suportar as fases da vida. Talvez você esteja sendo forjado nesse momento. Talvez você esteja sendo quebrado como um vaso. Talvez você esteja sendo esmagado como a uva. Mas vai sair dessa uva esmagada o mais delicioso suco, o mais delicioso vinho. Por isso eu queria te dizer nesta noite que o Espírito Santo possa estar tocando no seu coração e que você entenda que vale a pena ser fiel, independente das circunstâncias que você se encontra, independente na fase, na etapa que está a sua vida, vale a pena. Vale a pena passar por cada etapa, por cada transformação, por cada forja, vale a pena sermos transformados, nem que isso leve uma vida, mas vale a pena, porque final é a recompensa do Senhor, porque no final receber o seu Senhor de braços abertos e te dizer que valeu a pena, que você foi um servo bom, uma serva muito boa, que foi uma serva fiel, uma serva abençoada, uma serva que estava disponível para aquele Senhor, isso vale a pena. Então, não desista nessa caminhada, não desista se você encontrou um obstáculo. Comecei a servir a Cristo e tudo de ruim aconteceu, minha vida virou de ponta cabeça. Não desista, vale a pena ser fiel. Talvez você vai encontrar alguns desafios, porque ninguém falou que ia ser fácil. Não é fácil. Nós cristãos passamos por momentos de forja, de fornalha. Então, precisamos estar posicionados. Por quê? Porque com Cristo a gente consegue vencer. Com Cristo a gente consegue passar por cada fase. Por isso eu te digo, vale a pena suportar, porque o servo bom e fiel, ele será recompensado no final. E para trazermos a conclusão final, eu gostaria de trazer para você que você é responsável por tudo que o Senhor colocou em suas mãos. Então, olhe para si nesse momento e se pergunte: o que o Senhor colocou em minhas mãos hoje? Até hoje, o que o Senhor colocou em minhas mãos e o que eu tenho feito? O que eu tenho feito com o que o Senhor colocou em minhas mãos? E o que eu vou fazer a partir de agora com tudo aquilo que o Senhor entregue em minhas mãos? Se você se decidiu se posicionar e entregar como uma serva boa, fiel, como um servo bom e fiel, eu gostaria de te dar os parabéns. Talvez nessa terra você não seja reconhecido, mas no céu o seu nome será escutado. Então, que você permaneça firme e fiel até o fim, independente do que você enfrente daqui pela frente. Se você se encontrar com alguma situação, se deparar com algum momento, talvez você até se pergunte: eu não sei qual que é o meu talento, qual é o meu chamado. Eu só digo, continue servindo. Busque servir, tem tantas coisas. Talvez você arrumando uma cadeira, limpando o banheiro da igreja, recebendo alguém na recepção, ajudando no estacionamento, não importe. Mas o Senhor vai te encontrar e ali o seu chamado vai ser aprimorado. E ali você vai ser colocado cada vez em uma fase diferente. Então, se você deseja saber qual é o seu chamado, qual é o talento que o Senhor tem para você, comece servindo, independente de onde seja. Amém? Então, por isso é importante nós estarmos na casa do Senhor aprendendo. Para finalizar o nosso programa, eu gostaria então de te lembrar que nós temos, os estudos toda quinta-feira na igreja. Então, se você deseja aprender a palavra do Senhor, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Mas se você deseja buscar ao Senhor também outros dias de culto, nós temos culto toda sexta-feira às 19 horas, culto de libertação. O Senhor tem uma palavra que vai libertar a sua vida, a sua alma. Então, se você conhece alguém que está precisando de uma palavra do Senhor, que está enfrentando algum problema, traga essa pessoa à igreja, venha cultuar o Senhor, que eu sei que o Senhor vai fazer algo lindo através da sua vida. Seja um servo bom e fiel, traga uma pessoa até a igreja.
seja uma serva de Deus. Ore por um amigo, uma amiga, um familiar e traga aos cultos. E domingo também temos cultos, caso você não possa vir na sexta-feira, temos domingo em 2 horários, às 9 horas da manhã e às 18 horas. E às 18 horas você pode vir com toda a sua família, com as suas crianças, temos espaço para essas crianças durante o culto. Então saiba que o importante é que domingo você e a sua casa venham cultuar, engrandecer o nome do Senhor, porque o servo bom e fiel também vem à casa do Senhor agradecer, também vem orar, também vem pedir perdão e ser aperfeiçoado por Cristo. E aqui fica o meu convite, lembrando que amanhã temos o nosso programa na Rádio Melodia, FM 100,5, Mulher Melhor, através da nossa pastora Claudete Hoffman. O Senhor quer entregar uma palavra para você, isso às 17 horas. Não perca, você que está ligadinho, continue. Eu quero te agradecer, você que também ficou até aqui, pessoal da rede social, muito obrigado por comentar, por compartilhar, por estar sempre aí, disponível, participando, e que o Senhor venha entrar em seus lares, fazer a transformação, a mudança que vocês precisam e que venha transformar as nossas vidas para que possamos ser bons servos. E com isso, gostaria de orar com você para encerrarmos esse programa e te espero no próximo. Amém? Coloque a sua mão sobre o coração, se você puder, e faça uma oração sincera de agradecimento ao Senhor, mas também de posicionamento. Amém? Senhor Jesus, quero te agradecer e te louvar por tudo que o Senhor tem feito. Tu és o dono do ouro, Tu és o dono da prata, Tu és o dono da saúde, Tu és o dono desse universo. Então, sabemos que não há impossíveis, coisas impossíveis, causas impossíveis para o Senhor. Por isso eu te peço, Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um que está ouvindo, o Senhor sabe a necessidade de cada alma. Por isso eu te peço, Espírito Santo, que vá de encontro em nome de Jesus a cada pessoa que está aqui, escutando, assistindo este programa, e que possa nos transformar, que possamos nos posicionar e sermos servos bons que agradem a Ti, que façam coisas que agradem ao Senhor, que façam se alegrar, que a nossa vida seja um exemplo, que possamos ser servos que sejam fiéis até o final, não importa, Pai, o que o Senhor coloca em nossas mãos, que possamos nos posicionar nesta noite e fazer de tudo para louvar o Teu nome, porque tudo é Seu, nada é nosso. Senhor, se há alguém doente aqui que precisa de uma cura, olhe para o coração do seu servo, olhe para o coração da sua serva. Se há pessoas que estão com lares destruídos e precisam do seu favor, toque, Senhor, com sua mão, transforme, Espírito Santo, esse ambiente e que nós possamos ser reconhecidos por sermos servos bons e fiéis. Por isso eu te louvo e te agradeço pelas oportunidades que o Senhor colocou em nossas mãos. Talvez muitos de nós não fez nada com os talentos que o Senhor entregou, mas que a partir de hoje, eu e essa pessoa que está em casa fazendo essa oração, possa se levantar como um servo que vai lutar até o final, e quando o Senhor vier perante a nós e ver o que nós fizemos com esses dons e os talentos, o Senhor venha se alegrar. Por isso eu te louvo e te agradeço que o Senhor fique com essa pessoa, com essa casa, com essa família nesta noite. Em nome de Jesus, amém. E até a próxima. Fique ligadinho nas nossas redes sociais e não perca o próximo programa, porque o Senhor quer continuar falando com você. Deus abençoe. Eu sei que você começou este ano cheia de sonhos, de metas e propósito, mas existe algo que talvez você ainda não colocou na lista, ou talvez colocou, mas não sabia quando viver. Israel.
A terra que transforma a nossa fé, onde cada passo é uma resposta. Se esse sonho já tocou o teu coração alguma vez, Deus pode estar te chamando agora, no início deste ano, para se organizar com calma, com fé e com antecedência. E quando Deus chama, Ele prepara o caminho. A Lael Viagens vai conduzir você com toda a segurança, organização e todo o cuidado, do início ao fim. Israel 2027. Um novo ano. Um novo passo. E um chamado para você. Caravana Mulheres em Sião. Vamos juntas! Confira os dias de cultos da IBR sede Maringá. Segunda, culto de oração às 19 horas. Apóstolo Celso Santos. Terça, temos a terça profética às 19 horas. Apóstolo Celso Santos. Quarta, às 14 horas, tarde da bênção. E às 19 horas, quarta da vitória. Quinta, às 19 horas, Código do Crescimento. Sexta, culto de libertação e vitória, com o apóstolo Celso Santos. Às 19 horas e 30 minutos, culto com Ministério Tim. Encontrei no Templo Anexo. Sábado, às 19 horas, culto com o ATM Jovem. Domingo, culto da família às 9 horas da manhã, com o pastor Maurício Santos. E às 18 horas, com o apóstolo Celso Santos. E todo primeiro domingo do mês, temos a Santa Ceia do Senhor. IBR sede Maringá, Avenida Mauá, 1008, Vila Operária, Igreja Batista Renovada, onde a nossa família recebe a sua família. Eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Com um ambiente acolhedor e rústico, nossas portas estão sempre abertas para receber você e sua família. Atendimento de segunda a domingo, com pratos feitos em fogão a lenha e aos domingos, deliciosos assados. Venha nos fazer uma visita. Rodovia do Café BR-376, quilômetro 445, Mandaguaçu, Paraná. Visite nossas redes sociais, @Rancho Caipira Mandaguaçu. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Oi gente, aqui é a Jessie. Você tem um compromisso comigo todas as segundas-feiras, às 8h45 da noite. Espero você para o programa da Jessie. Muitas novidades, assuntos diversos e, é claro, a sua companhia. Nos acompanhe nas redes sociais, tem novidade vindo por aí.